Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Estamos na semana da Feira do Livro, última semana, né? Semana derradeira, e nessa quarta-feira, dia 3 de setembro, nós vamos ter, a partir das 16 horas, ali na Praça Saldanha Marinho, os lançamentos da editora da UFSM. Nós vamos ter nada mais, nada menos do que 21 títulos sendo lançados esse ano, que é quase 10% da quantidade de títulos da feira toda. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer, como costumamos fazer, né? Está prevendo aí uma chuvinha, mas a gente não tem medo de chuva. Cheguem lá, nos prestigiem, porque a gente sempre tem um movimento muito interessante com os autores, tem falas interessantes, eles vão estar lá autografando os lançamentos. E aproveite para prestigiar, né, a última semana da Feira do Livro. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora da UFSM, editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito queridas, que vamos conversar sobre todo esse movimento que fez com que, em alguma medida, não apenas a Universidade Federal de Santa Maria, mas o Departamento de Arquivo Geral e todas as suas subunidades ganhassem uma repercussão nacional e agora também internacional, em virtude de algo que começou como uma tragédia, mas eu acho isso interessante porque se tornou um movimento construtivo, né? Em cima daquilo que aconteceu num primeiro momento, uma lástima, mas que está sendo convertido em ciência, em conhecimento, em desenvolvimento de métodos. Então, hoje a gente está aqui com Neiva Pavese, que é graduada em arquivologia, nossa arquivologista aqui da UFSM, e também mestre em patrimônio cultural aqui pela UFSM, e Deise Biagini Porto, que é graduada em desenho industrial aqui na UFSM, foi minha colega, minha amiga, e é mestranda atualmente em patrimônio cultural pela UFSM. Vamos conversar, então, começando com a Neiva. Muito bem-vinda, Neiva. Obrigada, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Foi, como tu falou no início, assim, foi um desafio, né? Porque, num primeiro momento, uma tragédia, mas a gente foi trabalhando em cima disso, foi construindo respostas rápidas, o que foi importante, né? E a gente conseguiu aí muitos frutos, muito além do que a gente pensava que seria possível. Logo no começo, na época, foi uma questão que a gente só pensava em salvar o que era nosso aqui, nosso chão, né? E falando assim um pouquinho junto, porque nós perdemos aqui os nossos ouvintes que nos acompanham há um pouquinho mais de tempo, já ouviram N versões da história nossa, também dessa inundação e da perda do nosso estoque, que ficava numa sala junto ali embaixo. Então, nós tínhamos a gente nem pensava muito, né? A gente só tirava, porque era uma atitude de urgência, de emergência, não dava para pensar muito. Nossos acervos eram vizinhos de sala, né? No subsolo. E aí, então, foi aquela força-tarefa. Quando a gente viu, todo mundo desceu dos 10 andares ali para ajudar. E na hora ninguém pensou, mas até colocando a vida em risco, né? A saúde, a questão da água com a energia elétrica, a questão da água contaminada, enfim, né? Mas, enfim, superamos. E construímos aí um resultado, assim, um cenário muito bonito, né? A gente está vendo muitos frutos. E é isso. Eu acho que é legal, porque tu é nossa autora também, né? Sim. Mas vamos começar do começo. Tu é arquivista da instituição. Como é que a arquivologia se aproxima da tua vida quando tu escolhe isso como profissão, né? Como formação, quando tu era criança, eu gostava de organizar, né? Normalmente. Sabe, quando eu era criança, eu trabalhava muito de professora e secretária. Que amor. Era a minha brincadeira.
Eu escolhi arquivologia, na verdade, assim, sem ter muita noção do que era o curso, né? Eu não imaginava que hoje, por exemplo, eu estaria trabalhando com documentos digitais, né? Eu pesquiso e trabalho nessa área. Mas, na época, eu escolhi arquivologia porque me pareceu interessante. Enfim, cursei, gostei do curso e foi acontecendo naturalmente. Depois me formei em dezembro, em março já estava empregada numa empresa de consultoria na área de arquivos. Ali foi onde que eu realmente aprendi, né? Na prática, é bem diferente da academia. Trabalhei com várias empresas no estado, fora do estado também, Santa Catarina, Paraná, Minas. Então, foi assim, um aprendizado profissional e pessoal também, né? Ali eu aprendi muitas coisas, além de trabalhar com o papel, a questão gerencial, administrativa, né? A noção do arquivo além papel, né? Porque a gente tem assim um senso comum ainda de que o arquivista está lá colocando papel em ordem, né? Mas vai muito além. A gente pensa todo um contexto de produção do documento dentro da instituição. Como que eu vou produzir esse documento? Na minha época de início de atividade profissional era em papel e hoje é o digital. Então, hoje o arquivista tem um perfil todo direcionado para documentos digitais, porque continua sendo informação registrada num suporte que eu preciso acessar daqui a um tempo e comprovar a autenticidade, originalidade, veracidade. Que né? época desafiadora aí. Exatamente. Então, o digital, ele traz muitos desafios para além daquilo que a gente aprendeu na minha época de formação, há 30 anos atrás. É bem diferente hoje a realidade do arquivista. Mas estamos aí, né? Conversei, acho que ano passado ainda, com a Cristina Strochen, né, que também é nossa colega aqui na instituição, e ela falava da organização fotográfica, né? Quer dizer, é apenas um recorte, né, a parte fotográfica de algo que vocês estão manuseando, enfim, e é algo que ela já se colocava muito preocupada, e não vamos entrar muito aqui, mas com essas tecnologias agora de inteligência artificial e tal, que criam situações que nunca existiram. Exatamente, né? Então, tu tem imagens... Mas não deixam de ser um documento. Isso, né? Aí que tá, aí que entra a questão dos conceitos, né? O que é arquivo, o que é biblioteca, o que é museu, o que é arte. Exato. Então, a gente tem ali essas questões artísticas também que ficam registradas. Quando eu ingressei aqui na UFSM, foi em 2008, foi quando eu também passei no mestrado em Patrimônio Cultural. E o meu projeto foi com fotografias. Então, eu já tinha proposto a minha pesquisa do mestrado com acervo fotográfico. Coincidiu com a minha entrada aqui, que eu fui trabalhar com acervo fotográfico, então acabou unindo o desafio acadêmico com o profissional, e a gente construiu o livro que tu comenta, né, que foi a obra que foi editada, foi o fruto desse meu trabalho de mestrado e do meu início profissional dentro da universidade, trabalhar com arquivo fotográfico. A produção que a gente fez ali na conclusão do mestrado foi um livro com as fotografias da construção da UFSM na primeira década. Concretizando um Ideal, o nome do livro. Tem o subtítulo, né? A Cidade Universitária da UFSM, de 1960 a 1973. Na época, publicamos o livro, foi feito o lançamento também com uma homenagem aos fotógrafos, né? Reunimos os fotógrafos e familiares e fizemos essa homenagem. Foi um evento muito lindo. E tá aí, é um pedacinho da história da universidade, né? Que linka, então, com a minha trajetória profissional. E temos ainda na Feira do Livro, temos à venda. O Concretizando um Ideal, não temos muitas unidades, mas ainda temos. E quem quer conhecer, eu acho que é um livro muito representativo, porque esse ano a universidade fazendo 65 anos, né? Nós vamos ter aí outras festividades, e aí essa primeira década, né, de instauração é sempre muito decisiva, né?
que ela é engraçada, é bonito, assim, porque nós vemos como mudou, mas ao mesmo tempo aquela estrutura inicial é a mesma, né? Os locais, então é muito definidor. Aquilo que é decidido no início vai acompanhar a estrutura depois por décadas e séculos, né? Vale a pena para quem gosta procurar o título. Então, concretizando um ideal na nossa banca da editora UFSM lá na Feira do Livro. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho com a Deise, então. Vamos lá. Deise Biagini Porto. Olá a todos. Conta também um pouquinho da tua graduação. Agora tu tá como mestranda aqui na instituição. Mestranda em Patrimônio Cultural. Bom, eu sou formada em desenho industrial, né? Estudamos juntas, somos colegas. Bom, eu estudei desenho industrial e quando eu terminei, eu fui morar em São Paulo. Como eu trabalhei por lá, fiz a minha especialização em gestão do design e foi um momento, né, pegar essa virada também, que as coisas começaram o trabalho remoto, né? E o trabalhar remoto, eu sempre digo, eu fui nômade digital quando essa palavra não existia ainda. Então, assim, isso me possibilitou, assim, viajar bastante, trabalhar sempre remoto. E, assim, fui parar em Portugal. E eu sempre tive essa coisa com o papel, mesmo trabalhando com design gráfico, né? Sempre fui focada na materialidade do papel, né, nos tipos de papel. Sempre gostei dessa parte, né, de colocar a mão. Trabalhei muito tempo com papelaria personalizada. Então, sempre essa parte gráfica. E quando eu cheguei em Portugal, eu fiz um curso de especialização em conservação preventiva de documentos gráficos e fotográficos, um nome longo, mas assim, que me encantou, que me fez querer migrar assim, para essa parte mais da conservação e restauro. E, assim, por coisas da vida, voltei a Santa Maria e quando aconteceu, né, o alagamento do arquivo, a gente até comentou, né, a Jéssica comentou comigo, né, que o problema que eles estavam, eu falei, não, olha, se precisarem de ajuda, eu tô aqui. E foi assim que tudo começou, né, então a minha relação toda tem esse start na nossa conversa. E que eu comecei inicialmente ajudando a Cristina, né, no trabalho da recuperação de algumas coisas que iam ali para ela. E uma coisa foi levando a outra. Hoje o meu trabalho do mestrado tem a ver com alguns documentos que eu trabalhei no início, né? Um deles, na verdade. E a partir daí, hoje eu sou bolsista, né, do projeto ali, junto ao Transdoc e ao DAG, o projeto de recuperação. E é daí que a coisa toda que se desenvolve. É o meu papel. Hoje eu sou coordenadora de turno, né? Sou bolsista da pós-graduação e ajudo ao pessoal da graduação nos trabalhos práticos que a gente faz ali todos os dias. Eu acho interessante começar por essa... Bom, já tivemos aqui também conversas, né, com a Débora, que é a diretora do DAG, né, Departamento de Arquivo Geral, e eu acho interessante que a gente converse sobre como que isso foi ganhando proporções, né? A partir dessa resiliência que a Neiva trouxe no início, que apesar de não sabermos muito como lidar, sempre houve um foco muito grande em explorar, então, as opções e definir, né? Categorizar, fazer o método e aplicar no restante. Então, como é que vocês, dentro dessa estrutura que foi montada, né, dá uma atualizada, porque nós temos agora um espaço que... Como é que é o nome que tu falou? O Transdoc. Transdoc, olha só que legal, né? A Neiva eu acho que a Neiva pode trazer mais, esse histórico, sim, né? Parte. Então, quando aconteceu, a gente percebeu que a gente precisava de um espaço, né? Emergencialmente, os documentos foram recebidos ali no auditório, em Membuí, né? No Salão em Membuí, e depois lá no Centro de Convenções, a gente acabou ocupando ali um pouco do espaço do Museu do Conhecimento, da antiga Escola Usina de Laticínios, e a gente
né, foi evoluindo e foi vendo que não, realmente a gente precisa de um espaço. A universidade, a alta administração se mobilizou muito rapidamente. Porque é um né? trabalho Isso de anos, né? Isso foi bem importante. Então, a gente acabou ocupando ali o espaço do Transdoc, né? Então, em agosto, nós já estávamos com as adaptações necessárias para receber todo o equipamento, né? Era freezer, geladeira, estufa, os computadores, os scanners. Então, foi montada toda uma infraestrutura, mesas de trabalho, cadeiras, enfim. Foi preparada uma infraestrutura mínima que desse condições da gente realizar as atividades. Então, o nosso acervo foi todo congelado, né? Até agosto, a gente conseguiu congelar 12 mil caixas em 4 containers, que hoje estão ali localizados em anexo exclusivamente ao da espaço multiuso. UFSM. Isso. Então, esse espaço da universidade, o espaço multiuso, hoje ele tem uma finalidade de abrigar o espaço Transdoc, que é um espaço transdisciplinar de pesquisas e estudos para a recuperação dessa documentação e, a partir daí, desses estudos, então, trazer, pela nossa experiência, resultados, possibilidades de ações que possam até ser replicadas, né, futuramente. Claro que a gente não quer que aconteça nada, mas, enfim, estamos sujeitos, né? Então, acontecendo novas situações emergenciais desse tipo, já se teria, então, um parâmetro, né, de principais ações, medidas. Então, a gente está fazendo muitos testes. O que funciona, a gente experimenta com um produto, vê o resultado, experimenta outro produto, vê o resultado, analisa o que é melhor, o que dá menos dano. A gente tem que tomar decisões, o que eu vou defender, o suporte, o papel ou a informação? A gente está se deparando com situações, hoje o projeto cresceu, então o que antes a gente aplicava só para a nossa documentação, o nosso acervo da universidade, hoje a gente está aí atendendo mais outras 11 instituições, órgãos do Estado, que estão enviando a documentação, uma parte a gente está tratando aqui em Santa Maria e uma parte a nossa equipe também cresceu, está sendo tratada por uma equipe formada por docentes e estudantes da URGS e do IFRS. Então, ações que acontecem em Porto Alegre e em Santa Maria, coordenadas pelo mesmo projeto, né? É um projeto único, mas ele tem uma extensão geográfica. Então, para auxiliar aí esses acervos. E toda essa questão de equipamento desse espaço físico, então também foi importante aí um projeto de financiamento com a FINEP, que trouxe ali os recursos emergenciais, além de outros recursos que nós tivemos do Arquivo Nacional, do MEC e de outros órgãos que estão sendo servidos, né, pela nossa equipe. A gente tem aí um montante de mais de 14 milhões, né, que foram colocados em equipamentos, em bolsas, para pagar, né, essas bolsas de pesquisa e material, né, o custo material do dia a dia, né, luvas, material, EPI, todos, né? Exatamente, a gente também investe muito em EPI, porque essa documentação, ela precisa, né, ser tratada com cuidado, porque ela está contaminada, sim, com água que veio de esgoto, né, de Porto Alegre, daqui também, do nosso córrego, enfim. Então, o EPI é básico, é fundamental, é jaleco, luva, máscara, tem a touca, enfim, né, tem tudo ali o que é necessário, disponível para o pessoal da equipe que está trabalhando. E dentro dessas perspectivas, né, agora atendendo aí o Estado e outras, tende a acontecer de outras instituições cada vez tomarem a referência da instituição UFSM, né? E como é que vocês verificam isso em termos de cumprir com essa abrangência, né? De cumprir com esse papel social, porque a universidade também é limitada no seu espaço, na sua capacidade, né? Então, é possível que outros locais criem, assim, a exemplo de Porto Alegre, outros núcleos,
né, com isso que está sendo Replicar, desenvolvido né? aqui? Replicar? Eu acho que o interessante que a gente consegue perceber, assim, até quem ouviu a Débora falar há quase um ano atrás, muitas coisas que ela falava, no foco ainda eles estavam muito no arquivo da universidade, então previsões que da gente ajudar outras instituições, isso tudo aconteceu. Cresceu tudo aquilo que ela imaginou que poderia acontecer. E a gente está nessa fase, assim, eu acho que é uma fase interessante, que a gente está nessa busca, assim, dia a dia, de tentar entender como é que as coisas funcionam, assim, eu fico muito ali na parte prática mesmo, né, e eu acho que é isso, a gente consegue ter uma ideia de produção, de que isso possa ser replicado, né, as coisas estão sendo feitas para isso, eu acho que o trabalho todo que se desenvolve no projeto é para que seja replicado. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Embora, né, sempre tem um órgão a mais que fica procurando. A gente está fazendo além da capacidade. Foi o que aconteceu, né? Começamos só com o nosso acervo, daí veio mais 4 órgãos, daí já veio uma parceria com o Arquivo Nacional, e agora já outros órgãos estão pedindo também, então tá crescendo ali, né? Então hoje nós estamos atendendo 11 órgãos, mas daqui a pouco pode aumentar. Só que, claro, a gente tem um limite de espaço físico, de infraestrutura física, né? De recursos financeiros, de pessoas capacitadas. Então, o montante de documentos que nós já temos hoje vai demorar aí alguns anos, né? Para a gente entregar a documentação pronta, né? Passível de utilização. Então, para pegar novos acervos, teria que talvez assim fazer uma ação emergencial de congelamento, congelar tudo, para daqui, então, alguns anos, a gente descongelar e fazer, então, todo o processo, todas as etapas da recuperação. Porque assim, diferente, né, do arquivo, do acervo da universidade que foi congelado, a gente recebe coisas que ainda estão molhadas há mais de um ano. Então, a gente tem todo um processo eu fico imaginando que justamente essas, cada um na sua realidade, tomou as atitudes, isso falando em termos de Rio Grande do Sul, que infelizmente já, como foi algo para além de qualquer proporção que se imaginava, só isso que aconteceu aqui já gerou demanda suficiente para décadas de trabalho arquivístico, de recuperação. E cada um numa realidade diferente. Aí eu já estou pensando aqui em termos quase metodológicos mesmo, científicos, quer dizer, o tipo de água, ou tipo de contaminação que acontece numa cidade grande como Porto Alegre, que vai ter, de repente, algum tipo de substância que precisa, né, de outros químicos que vão ser diferentes do rio, ou né, enfim. E né, vocês entram nessa questão da recuperação, de remoção de algo que está incrustado, se tornou um com o papel. A nossa luta é em relação quanto ao estado de conservação dos documentos, né? Porque a ação da água e estar armazenado num local escuro, úmido, então proporciona a proliferação muito rápida de fungos. Então, quanto ao estado de conservação, a deterioração está bem avançada. Então, a gente tem ali uma diversidade de fungos, espécies que a gente está fotografando, a gente está catalogando, está tendo todo um trabalho de pesquisa nesse sentido, né? A Deise está acompanhando, acho que um pouco mais de perto, dela pode falar um pouquinho, mas assim, de modo geral, essa contaminação, ela requer uma ação imediata, e hoje nós não temos o recurso para congelar tudo o que nós estamos recebendo, então até a gente chegar na última caixa que foi recebida, vai decorrer aí um bom tempo, então essa degradação vai continuar acelerada. Sim. Então, tem risco de perder alguma coisa? Tem, mas a gente está se esforçando dentro do que a gente tem capacidade para minimizar isso, né?
Então... Conta um pouco, Deise, desse assim, papel teu enquanto bolsista, mas também eu entendo que existe uma formação de mão de obra que está acontecendo, sim. né, que tem muito a ver com várias questões climáticas, ambientais, aí, que talvez esse tipo de profissional, esse perfil, se torne muito requisitado, né? Visto agora o que aconteceu, quer dizer, que houve uma demanda né, desse tipo de profissional, dessa formação, e que ainda existe, porque não temos pessoas, né, em volume para dar conta do tipo de demanda que está acontecendo, né? Eu acho, assim, a grande diferença que a gente tem ali, que aconteceu, né, o evento, é o volume, porque a gente faz ali um trabalho de recuperação, Sim. né? É diferente quando alguém fala em conservação e restauro, né? Que o restauro é uma coisa que a gente... todos os documentos ali poderiam sofrer ações de restauro, Sim. mas aquilo é uma coisa que demora, é um outro tratamento, é um outro tempo, é uma outra dedicação que a gente não tem. A gente não pode ficar meses numa folha só, né? Então, o trabalho é feito da maneira, daquilo o melhor possível, né? No momento que a gente tem, para tentar recuperar o maior número de documentos, porque o que a gente precisa é recuperar a informação, né? Isso é a parte mais importante, né? Que a gente tem até uns acontecimentos já, assim, que é bem inspiradores, assim, como resultado, assim, do que a gente está recebendo. Uma coisa muito bonita, assim, que eu acho que foi muito bonito que aconteceu dentro da universidade, foi a união, assim, de diferentes áreas do conhecimento. Eu acho isso muito legal. Então, ali, assim, a gente tem que dizer, né, a professora Cláudia ali da Tecnologia de Alimentos, a professora Marina, a professora Sônia da Arquivologia, várias áreas diferentes vieram, né, somar com a gente, procurar o que eu posso ajudar. Então, eu vou estudar fungo, a outra vai estudar celulose, a outra vai... Né? Então, assim, um esforço conjunto para tentar salvar essa documentação. Então, é muito bonito de ver que esse propósito do Transdoc, que é um espaço transdisciplinar de pesquisa, ele está acontecendo de fato, né? Então, a gente está vendo ali pessoal da química, da engenharia de alimentos, basicamente, o patrimônio cultural, ciência da informação, processos químicos. A gente tem aí desenho industrial, a gente tem alunos assim também e professores da comunicação social, artes visuais, arquivologia, história, enfim, uma diversidade de conhecimentos, né, integrados ali. Temos bolsistas do curso de farmácia, de odonto, né, então tá bonito de ver. Mas esse esforço dos professores, basicamente, né, de estar experimentando, né, então tá sendo feita muita pesquisa. E a gente já está com alguma divulgação também, alguns trabalhos em cima disso, de divulgar os resultados que a gente está obtendo, né? Temos aí 2 revistas internacionais que a gente já tem artigo submetido, aceito, esperando a publicação. A gente tem ali 2 eventos internacionais com trabalhos, com 4 trabalhos já para serem apresentados agora no mês de outubro, setembro e outubro. A gente teve um seminário local em Porto Alegre também, que foi apresentado aí bastante resultados das pesquisas, e a gente está realmente fazendo a diferença. Então é muito prazeroso ver esse resultado do trabalho em equipe, todo mundo querendo ajudar, né, com aquilo que conhece, com aquilo que sabe fazer. Eu acho legal também falar que a partir dessa aproximação, por exemplo, no voluntariado, né, Sim. que foi o que aconteceu contigo, Sim. né, conta um pouco. Pois foi daí que a coisa toda se desenvolveu, e eu acho, assim, para mim, que tem, assim, eu como bolsista da pós sou envolvida na pesquisa, mas poderia estar mais até envolvida na pesquisa, mas pela minha experiência em conservação preventiva, eu acabei ficando na parte prática, muito na parte prática, e ter essa vivência nas duas, para mim tem sido, assim, muito enriquecedor.
A gente está... eu falo até para os bolsistas, porque às vezes é um trabalho difícil, repetitivo, sim. cansativo, muitas vezes. Minucioso. Assim, minucioso, às vezes o pessoal está cansado. E eu falo, a gente tem que perceber que a gente está num momento único, né? E eles mesmos, a gente fica assim, a gente tem muitas, a mídia, né? A gente tem muitas visitas, então, e aí eles perguntam, eu falei, percebam, né? A gente consegue perceber o momento, a gente está num momento em que, eu digo, a gente pode, é um momento de mudança de paradigmas, né? Na profissão mesmo da conservação, do restauro. A gente vê hoje que são áreas que trabalham muito com os arquivos, com as bibliotecas, né, com os museus, e que, assim, para mim, apesar, né, da tragédia, a gente de ter essa experiência única de fazer parte disso, né? A gente pode contribuir, de colaborar, de aprender. Eu acho que é bem enriquecedor, assim. Eu acho que, para mim, eu não tenho, assim, essa parte da prática, né? Nunca ficou tão trabalhada. Não, e realista, né? Eu acho que, porque uma coisa de repente, tu pegar um material antigo, enfim, mas algo que já está, talvez até em algum museu, e fazer aquele restauro que é delicado e minucioso também, mas o caráter de urgência dele não existe. Aqui está havendo uma realidade muito dura, né, dessa depauperação do material. Sim. Quer dizer, vocês estão quase como que os médicos sem fronteiras, só que da documentação. Né? A gente, na verdade, isso chama para uma outra questão, que é, na verdade, se a gente faz uma conservação, uma preservação, uma conservação preventiva, a gente não precisa do restauro, né? Uhum. Então, isso também aproxima disso. A gente, eu acho que no segundo momento, entrar por essa questão dessa educação mesmo, né? A gente diz das instituições, né? De saberem, assim, o que a gente pode fazer, né? Até para evitar esse tipo de coisa. Então, acho que tudo tem o seu novo papel, olhar, né? Um novo olhar em cima, que a gente está nesse processo de recuperação. A gente não pode esquecer que os documentos, a gente precisa, né, do que está ali. A gente está, né... A Neiva pode falar aí um pouquinho, assim, a gente já teve alguns... Surgiu uma questão assim, mas por que tanto esforço, por que tanto dinheiro, por que tanto auê em cima desse papel molhado? Põe fora, né? Molhado. Aquela coisa assim. Mas aí que tá, até mesmo assim a gente vê nos acadêmicos que estão envolvidos no trabalho, uma outra visão do que é o arquivo, da importância da documentação, porque se existe um arquivo é porque essa documentação contém informações que são importantes de alguma forma para o cidadão, para a sociedade. Então, a gente vai ter ali documentos que vão garantir benefícios, os direitos. Então, por exemplo, uma carteira de trabalho, que a gente tem a documentação do Ministério do Trabalho. As carteiras de trabalho que são encontradas, perdidas e são entregues, né? E o Ministério do Trabalho tem que guardar, porque numa situação de aposentadoria, a pessoa vai precisar ter toda a documentação comprobatória de tempo de serviço e tal, para requerer o benefício, e vai precisar desse documento. Então, se eu não puder comprovar, eu não vou receber o benefício que eu tenho direito. Então, várias situações. A gente tem ali uma situação do Banco Central também. Teve uma solicitação de documentos que coincidiu que a gente já tinha recuperado, né? Então, a gente pôde entregar ali para o Banco Central uma resposta, uma solicitação de pesquisa que contribuiu também para a questão de benefícios sociais, né, da pessoa envolvida. Então, essa documentação, ela serve, ela tem utilidade pública, claro, utilidade para o cidadão e para a sociedade. Então, eu tenho ali registros de contratos, vínculos empregatícios, né? Eu vou ter
no meio dessa documentação ali, uma documentação de projetos e mapas da infraestrutura do planejamento e segurança dos transportes do Estado, né? Então, enfim, conformidades de segurança em produtos e serviços, que o Inmetro tem uma documentação do Inmetro ali que comprova, né, que aquele equipamento está em conformidade. Então, é muita coisa. Então, é toda uma documentação que a população, em geral, ela nem sabe que existe. E eu vejo que a pessoa, do senso comum, dá tudo muito por dado, né? Já, como se aquilo ali sempre estivesse ali. Não, foi feito... Só que de onde que veio o dado? O dado veio de um registro documentado, né? Então, eu preciso ter essa autenticidade, essa legitimidade da informação para extrair os dados de um local confiável, e esse local confiável é o arquivo. O que é o arquivo? É aquela documentação que o Inmetro produziu, o IBGE produziu, o Ministério do Trabalho, o DENIT, o Ministério da Saúde, a Anvisa, enfim, esses órgãos que a gente está trabalhando, o Banco Central também, as suas funções sociais ali estão registradas em documentos que são a fonte da onde que os dados são extraídos para, enfim, beneficiar, né? Auxiliar ali a população. Então, esse entendimento do que é o valor do arquivo é uma questão interessante, que o público que está trabalhando ali, né, a nossa equipe de bolsistas, eles estão com é verdade, nunca tinha pensado. Então, imbuídos, né? Tem que se imbuir disso. Então, essa função social do arquivo, né, de zelar pelo bem-estar da sociedade, da comunidade. Então, a gente está ali com essa documentação, ela tem esse papel. Então, esse pessoal começa a ver com outros olhos o que é o arquivo. É uma sensibilização que começa de dentro ali, com a própria... Muito né, interessante. Com a gente, com nossas atividades ali do dia a dia. E falando em estudantes, assim, para trazer alguns números, a gente tem aí uma equipe de 89 estudantes envolvidos, né, aqui em Santa Maria, pessoal, estudantes da pós-graduação, da graduação, professores envolvidos. A gente está com uma equipe de 89 pessoas. Eu acho que é legal trazer um pouquinho como é que foi feito, como é que foi montada essa equipe, porque afinal de contas, primeiramente, aquele primeiro olhar para Santa Maria como um polo que merecesse essa confiança e esse investimento, né? E seguidamente a gente tem recebido também visitas de autoridades, o próprio IFAM, né, vem aqui fazer a conferência de como que está evoluindo esse projeto. Eu acho que é legal falar um pouquinho desde da construção dele. Eu acho que a Deise falou bem, assim, no início teve aquele esforço voluntário, né? O pessoal se colocou à disposição. E a partir à medida em que a gente foi amadurecendo também, né, se acalmando, pensando, estratégias, os voluntários, a parte voluntariada foi amenizando, né, a vida retornou ao normal, as pessoas voltaram aos seus locais de trabalho, e aí começou, então, essa captação de recursos, então, via projetos, né, então foi feito um projeto, um edital aí com um processo seletivo para as vagas, à medida que o Arquivo Nacional e outros órgãos foram solicitando o trabalho, né? Então, a partir dessa demanda da sociedade, desses órgãos, foi elaborado um projeto e que deu origem, então, a essas vagas. Então, foi evoluindo conforme novas instituições foram solicitando, foram acrescidas vagas, né? Então, hoje a gente Entra recurso também. E os recursos também, que eu comentei aí, né? Hoje a gente tem aí 11 instituições financiadoras e um total de mais de 14 milhões. Então, mas isso foi gradativamente, né? Então, não foi da noite para o dia. Foi a própria confiabilidade. É uma resposta pelos resultados. Exatamente. Foi chamando outra. Conforme a gente foi mostrando resultados, as pessoas, os órgãos foram vendo que estava dando certo e começaram a nos procurar e a coisa foi crescendo, ampliando. Porque eu acho que o grande diferencial foi a resposta inicial, né? Do arquivo e da universidade. Porque
acho que foram mais de 80, tem mais de 80 instituições que tiveram o mesmo problema, né? Então, a UFSM e o DAG foram pioneiros nessa recuperação, e a coisa foi evoluindo para que isso virasse, né, uma referência. E aos poucos, e até hoje, eu acho que o interessante é que ainda há órgãos procurando, A nossa equipe que está atuando em Porto Alegre está com mais de 32 pessoas, né, trabalhando aí com esses órgãos dentro da infraestrutura que o órgão disponibiliza, né, então é um bracinho, né, do projeto. Mas o grande volume está concentrado aqui no sentido da diversidade de órgãos também, né? Da documentação. E eu acredito que... Eu fico pensando a demanda a longo prazo. Porque em longo prazo a gente tem um trabalho agora de longo prazo até concluir essa demanda, esse montante que a gente tem até hoje, né? E eu não sei quanto tempo vai demandar, a gente estima, a gente imagina, né? Ainda 5 anos, com certeza, não se tem dúvida, né? Mas se vai ser 10 ou 20, não sei. Tudo depende também do estado que a documentação vai estar ano que vem, né? Então, aqueles documentos que eu vou acessar a partir do ano que vem para recuperar, qual que vai ser o nível do dano que esse documento tem. É muito... A gente está agora esperando para receber os equipamentos de restauração, né, que foram financiados pela FINEP, e aí vamos ver o que a capacitação das pessoas envolvidas, o que a gente já consegue trabalhar com o restauro, né? Como a Deise falou, a restauração é outro aspecto, é outro âmbito, né? Essa recuperação emergencial que nós estamos fazendo, a gente consegue ali limpar, secar o documento e devolver ele para o uso, né? Para pesquisa, enfim. Mas tem a questão da tinta também, que é utilizada no papel, tanto tinta de impressora como tinta de caneta, ela tem uma solubilidade, dependendo da sua fórmula. Então, muita coisa está apagada, a tipologia do papel, né? tudo interfere. O papel já é um suporte que ele sofre internamente e externamente, né? O papel, ele mesmo já trabalha. Então, e cada material, cada suporte diferente, cada órgão tem um tipo... Então, a gente se depara com coisas, assim, com uma variedade muito grande. Mas dentro dessa perspectiva... Vocês têm alguma ideia daquilo que foi recebido e que já tinha sido, por exemplo, digitalizado? Ou qual que é o nível desse trabalho que vocês estão fazendo agora em termos de... Vou refrasear. Existe uma instituição e ela, em algum momento, fez alguma recuperação desses materiais, porque eu tomo por referência ali a editora. Nós tivemos até 2011, 2012, um volume de papel imenso. Tudo que era transação era impressa e era arquivada, impressa e arquivada. Agora é tudo muito no digital. E muitas coisas foram sendo, então, digitalizadas. Mas o papel ainda estava sendo guardado. Quando acontece uma enchente, uma inundação dessa proporção, se perde, talvez, inclusive, a parte digitalizada. Sim. Porque estava num computador, estava num determinado local que também estragou, enfim. Vocês têm noção dessa quantidade de material que chega para vocês e que já teria sido transformado em outros modos e que... Talvez vocês possam deixar para o fim da fila e dizer, não, isso aqui a gente consegue em uma outra forma. Como é que vocês hierarquizam essa informação toda para salvar a informação? Ou nem tem como? Tem 2 aspectos aí que a gente tem que considerar. Mesmo que o documento tenha sido digitalizado, essa versão digital é uma cópia. Uhum. Então, a lei diz, né, para quem é instituição pública, a lei diz que tu tem um prazo de guarda da documentação original. E a maioria é de guarda permanente, porque tem valor histórico. Né? Por exemplo, esses mapas de trânsito ali, de construção de obras de estrada, dos direitos trabalhistas. Ali. Então, tem muita coisa que é de guarda permanente. Então, mesmo que já tenha sido
digitalizada, eu preciso do original para atestar, né? Que é. Então, a gente não tem como priorizar isso, eu vou salvar ou não. A prioridade seria o que é de guarda permanente ou de longo prazo de guarda. Mostra uma fundação. Que a gente, às vezes, tem aí documentos que tem um prazo legal de 100 anos, 50 anos, né? Então, nós, arquivistas, assim, de modo geral, a gente não pode partir do princípio que isso eu posso deixar para depois, né? Porque o que eu posso deixar para depois é o que tem um prazo administrativo ali de 5 anos e eu estou no 5º ano. Mas mesmo assim, eu ainda tenho que estar atenta, porque para eliminar documentos públicos, a gente precisa de autorização. Então, tem todo um regramento que eu preciso seguir enquanto instituição para estar apta a eliminar o documento público dentro da legalidade. Então, eu preciso saber o que eu tenho para listar essa documentação, para autorizar a eliminação e aí efetivamente eliminar. Então, mesmo aquilo que eu vou eliminar, eu preciso saber do que é que eu estou falando. E quem faz isso é o arquivista da instituição. Então, é o arquivista lá do IBGE, é o arquivista lá do Inmetro, lá do DENIT, do Ministério do Trabalho, essas pessoas que têm que trabalhar. Então, para conseguir fazer uma lista de eliminação de documentos, eu preciso saber, eu preciso ter acesso ao documento, eu preciso saber que tipo de documento é, qual é o prazo legal, a quantidade, qual é a data, qual é o período. Então, entendeu? Não dá para dizer assim, isso eu vou salvar agora, isso eu vou salvar depois. Tudo tem que ser salvo. A gente tá tipo, é o que tá na vez. Eu imagino que seja... Não dá para aplicar assim que tá tudo congelado na medida do possível, né? Então, aquilo que vem... E todos os órgãos são importantes. Não vem nada congelado, né? Vem tudo com... Essa é a diferença do... molhado, com a proliferação em alta. O que vem de Porto Alegre é Deve ser um pouco ansiogênico esse cenário, né? É por isso a importância do nosso uso de EPIs, né? Também, muito... dá um desespero, tanto na questão, assim, pela gente saber da importância dessa documentação. Exato. E do cuidado que a gente precisa ter para o manuseio, né? Então, são dois lados, assim. Porque acho que tem uma grande diferença, né? Daqui desse resgate rápido, da água aqui ser, assim, a água do lago, e lá a gente teve, foram basicamente a meses. Água, né, ficou um mês inteiro na água, muitos estão molhados até hoje, e aquela água suja, né, aquela água que voltou dos bueiros, aquela água das bombas que vazaram, então é uma outra realidade. Material assim. químico também. Material, tem, e cada um, eu sempre falo, gente, cada um é um caso diferente. Cada dia que chega alguma, né, que a gente faz, as meninas fazem a preparação na usina, né, no outro espaço, assim, a parte mais prática da coisa, né, que chega bem sujo e depois vem para Então, cada dia que vem é sempre um desafio novo, assim, até a gente montar. Por isso que eu falo, são muitas pessoas envolvidas para tentar achar uma solução, a melhor solução possível para cada caso, assim, que a gente tem. Sistematicamente, vários dias na semana, vai uma equipe lá na usina, pega algumas caixas, faz uma primeira higienização, deixa preparado para trazer para o multiuso para dar continuidade, né? Então, é um trabalho assim que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Nós não temos uma estrutura tão grande, teríamos que ter para conseguir fazer tudo rapidamente, né? Não é viável hoje com a estrutura que nós temos. Mas não, respondendo aquela tua pergunta, não tem como selecionar, né? Então, periodicamente, a equipe vai lá, pega aleatoriamente um pouquinho de caixa de cada órgão e a gente tem ali a nossa sistemática de trabalho e vamos fazendo o nosso melhor. Eu acho que essa parte da digitação até é importante que alguns órgãos estão pedindo, né? Antes não estava no escopo do trabalho, né? O trabalho da digitalização.
Isso é interessante, porque de início o contrato era só para... o plano de trabalho previsto no convênio era só para recuperar o documento, e agora alguns já estão pedindo para a gente ampliar o nosso trabalho para digitalização, para já devolver a documentação digitalizada. Então já tem aí um convênio em andamento com o IBGE nesse primeiro momento, e aí então a gente está digitalizando a nossa documentação também, que já existia antes do sinistro, já existia um projeto de digitalização do acervo acadêmico, até uma demanda do Ministério da Educação. Então agora ele foi potencializado, né? Foi uma produção em larga escala, a gente estava fazendo com uma equipe pequena, e agora essa equipe foi, acho que mais que duplicada até, para agilizar então esse trabalho. E assim, novos contratos podem surgir, né? Enfim, é os nossos resultados que estão demandando ali, né, novos serviços, e vamos vendo. E agora vamos fazer a gente está indo para os minutinhos finais aqui, um exercício de futurologia. Vocês imaginam que a universidade, até por esse aporte que ela já recebeu, possa se tornar uma referência agora, para além, né, não apenas nacional, mas mundial, de captação de recursos e implementação dessas novas práticas, né? Como, por exemplo, a gente sabe que está em desenvolvimento protocolos ou alguma coisa assim que sirvam de referência, né? Sim, está no escopo do nosso projeto sistematizar esses procedimentos que a gente está experimentando, né, os resultados que a gente está obtendo, enfim, vamos sistematizar isso em forma de guias, enfim, protocolos de ação rápida, e isso já é uma realidade, né? A gente já está trabalhando nisso, já temos uma iniciativa de criar que nós estamos chamando de um hub de pesquisas, de estudos nessa área, que já está tomando forma definitiva, né? Em breve a gente vai ter aí o lançamento oficial, e justamente para ampliar, né? Então esse hub ele vai aplicar esses resultados que a gente está obtendo em larga escala e fomentando a pesquisa e estimulando novas pesquisas, né? Porque até como formação de mão de obra. Exatamente, a capacitação de pessoas que é o foco. Então a gente precisa sim estar atento também para as inovações tecnológicas e até de novos produtos, novas tecnologias à disposição para recuperação de documentos, e ali trazendo inovações tecnológicas. A gente está tendo inovações no sentido de usar um scanner 3D para fazer as ferramentas, né, Daisy? Uma impressora 3D. A impressora 3D que está fazendo umas espátulas. Sim, assim, a gente o uso da espátula. A tecnologia do embalamento a vácuo para congelamento, que é em larga escala, que é uma referência de maior volume trabalhado, congelado dentro do Brasil. Enfim, até não sei se no nosso alcance já não é internacional. Pelo menos não temos conhecimento de um registro assim que tenha realizado o congelamento de um volume tão grande, de 12 mil caixas, né? Eu acho que essa concentração ali, né, no espaço, eu acho que a gente acho que já é um espaço que no Brasil com certeza não tem nenhum laboratório de recuperação de documentos assim tão grande e focado, e por ser uma temática presente, né? É a nossa realidade, a gente vai lidar, assim, inevitavelmente a gente vai continuar lidando com isso. E o próprio Arquivo Nacional já nos visitou várias vezes também, assim, e nos consolidando como uma referência também, como um local apropriado, né, que é capaz de realizar as atividades emergenciais. Então isso também é muito positivo, né?
E também aumentou a nossa demanda, sim. É que cada vez que vem alguém e dá um respaldo, né, positivo, claro que os olhares vão se focar cada vez mais para cá, né, como pessoas que são, enfim, é uma situação nova, né? E a tendência é essa mesmo, é virar essa referência para replicar isso, né? E as próprias demandas do MEC também, né? Então, a gente está mostrando alguns resultados aí, então isso também está trazendo novas demandas. Então, a gente vai mostrando resultados, vai vindo mais serviço. Muito bem, é assim que vamos seguindo. Mas é isso, eu acho que é um grande movimento, né, necessário e que só vem a fortalecer, né, dentro dessa... Uma coisa importante, assim, que é uma luta já desde 88, 89, que se criou o departamento de arquivo geral, que se consolidou, né, o arquivo, a estrutura de arquivo dentro da universidade, esse sistema de arquivo como nós temos hoje, né? Então, desde 90 até hoje, nós temos o quê? Mais de 30 anos de arquivo, né? Sempre lutando pelo prédio. Estamos confiantes que agora vai. Nós vamos conseguir realmente construir um prédio e onde a gente vai poder ter ali o nosso parque de digitalização, um laboratório de restauração com esse equipamento que a FINEP nos concedeu. Então, a gente vai ter uma estrutura muito boa, realmente uma estrutura de referência em nível de Brasil. Quiçá de mundo, né? Não tenho conhecimento para dizer, para afirmar aqui agora que é do planeta, né? Mas é com certeza uma referência nacional, sem dúvida. Então, essa perspectiva de futuro, assim, é de crescimento, né? E claro, isso só foi possível com todo o empenho da equipe, né? O apoio da auto-administração também, o respaldo como do Arquivo Nacional, como das instituições que zelam por essa questão da guarda, né? Da documentação, da gestão arquivística em nível de Brasil, né? Gurias. Neiva, Deise, muito obrigada por terem esse tempo aqui conosco e parabéns, né? Eu acho que parabéns a toda a equipe, não só do DAG, mas da própria UFSM, né? De ter acreditado e ter feito esse investimento inicial que, na verdade, a partir dali é que surge todo um engajamento, uma projeção, mas, enfim, né? Parabéns. E muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade, é bem importante esse espaço, agradeço. Agora temos mais um registro, então, agora em áudio, de tudo isso que está acontecendo. Bacana. Exatamente. E para você que nos acompanha aí do outro lado, siga-nos nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @editorufsm, @livraria e grife UFSM. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.